Você está vivendo em uma situação de endividamento e quer sair do vermelho de uma vez por todas? Sabia que é possível quitar suas dívidas mesmo em um cenário desafiador em relação à economia? Nesse vídeo eu vou te apresentar um passo a passo de como gerenciar suas finanças e seu orçamento para não acontecer isso de ter mais dívidas e de melhorar as dívidas que você já tem. Meu nome é Nicolas Marques, mas pode me chamar de Nick. Eu sou assessor de investimentos e educador financeiro aqui pelo canal Dinheiro com Inteligência. Esse vídeo é um pouco diferente do que eu costumo fazer aqui no canal. Meu canal é mais voltado a investimentos, mas como o mercado financeiro, o orçamento, as finanças pessoais englobam também as dívidas, eu vou trazer esse conteúdo. Comenta aqui abaixo se você gosta desse tipo de conteúdo ou se você prefere que eu mantenha somente nos investimentos. É bem importante esse feedback para mim. Para começar, antes de tudo, vamos falar sobre as principais causas de um endividamento. Eu anotei aqui 6 pontos que podem ser as causas dos endividamentos das famílias aqui do Brasil. O primeiro ponto são os gastos excessivos, que é gastar mais do que você ganha. Se você ganha um salário de 2 mil e gasta 3 mil, não faz nenhum sentido, nem matemático e nem em relação às finanças pessoais, visto que tu está gastando R$1.000 a mais do que você ganha. E nesse caso, muitas das vezes, é necessário recorrer a empréstimos, a endividamentos, e justamente essa é uma primeira causa. O segundo ponto é a falta de planejamento financeiro. É o que eu sempre bato na tecla aqui no canal, que é você ter uma planilha de gastos. Não precisa nem ser uma planilha sofisticada, pode ser somente nas notas do celular, mas você precisa saber exatamente quanto que entrou de renda e quanto que saiu. Então, quanto que você ganhou no mês e quanto que saiu no mês, quanto que você gastou no mês. Isso é o mínimo para você ser organizado financeiramente. Terceiro ponto, que daí não depende da gente, e sim do mundo como um todo, que são as crises financeiras, crises econômicas, que infelizmente elas vão acontecer, infelizmente elas podem nos prejudicar e por isso nós temos que ter uma reserva de emergência, justamente por conta desses momentos. Tendo uma reserva de emergência, nós vamos passar por crises de uma forma muito mais leve e muito mais tranquila do que passaríamos se não tivéssemos uma reserva de emergência. Quarto ponto, emergências imprevistas, que vai muito em linha com o item anterior, que tendo uma reserva de emergência, fica tudo certo. Por quê? Caso você não tenha uma reserva de emergência e tenha alguma emergência com o seu carro, e vamos supor que você trabalha com o carro, precisa do carro para trabalhar, e você não tem dinheiro para pagar isso, então você tem que recorrer a empréstimos, cartão de crédito, dívidas, para poder pagar esse conserto. Caso você tenha uma reserva de emergência, você pode sacar daquele valor e utilizar para resolver esse problema do carro, nesse exemplo. O quinto ponto é o uso inadequado do crédito, que infelizmente é o que assola as maiores famílias, a maioria das famílias brasileiras, que muita gente infelizmente ainda pensa que se você recebe 2 mil de renda mensal e tem um limite de 2 mil no cartão de crédito, a renda de forma mágica se torna 4 mil reais. Não é dessa forma que funciona. O que você tem que levar em conta da sua renda é somente a renda do seu trabalho ou dos seus trabalhos e nunca o limite do cartão de crédito. Aquilo é uma ferramenta para que você possa utilizar em momentos que façam sentido, faça sentido você parcelar, investir o valor nesse meio tempo e ir pagando aos poucos, ganhando ainda um lucro em cima disso. O sexto ponto é a falta de educação financeira. Se você está aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que você não sofre disso e provavelmente é uma das coisas anteriores que eu falei. Então fica tranquilo que aqui você vai ter educação financeira e você vai conseguir dar a volta por cima, nesse caso das dívidas. Partimos então para 7 dicas que eu prometi para vocês de como sair do vermelho e de como quitar as suas dívidas de forma saudável. Antes de eu continuar aqui, deixa o like, se inscreve no meu canal, são as coisas mais importantes para vocês ajudarem no meu crescimento aqui. O primeiro ponto, faça um orçamento. É o que eu disse, a falta do planejamento é uma das causas de endividamento. Então, tenha um planejamento financeiro. Anote quanto que você recebe e quanto que você gasta. É bem simples. Abre a nota do seu celular e anota. Hoje eu recebi 2 mil. Hoje eu comi um pastel, 5 reais. Hoje eu comprei uma garrafa d'água, 15 reais. E assim por diante. E você vai descontando tudo isso para no final você saber exatamente no que você gastou. Isso é um orçamento pessoal bem feito. E não precisa de algo mágico, uma planilha fantástica. Não, pode usar as notas do celular. É o que eu faço até hoje. Obviamente tem casos de algumas pessoas que precisam de uma planilha mais sofisticada, algo que dê mais separado as coisas,
mas na maior parte das vezes já é o suficiente tu anotar nas notas do celular, num caderno e fazer isso de forma diária. Se não diária, anota ali todos os dias o que você gastou e no final da semana, sexta, sábado, domingo, senta uma horinha do teu dia e organiza tuas finanças semanais. Segundo ponto, priorizar as tuas dívidas. Se você tem dívidas grandes, não priorize a saída para um restaurante, comer fora em relação às tuas dívidas. Sempre pense em pagar primeiro as dívidas, a prestação de algum apartamento, de alguma casa, de algo que esteja, entre aspas, te sufocando. E aí depois, se sobrar, você pensa em sair, em ter o seu lazer. Porque nesse momento inicial, o ideal é que seja assim. Depois, nós podemos remanejar as suas finanças. Obviamente, porque todo mundo precisa de lazer. Então, nós temos que pensar nisso. Então, em primeiro momento, prioriza as tuas dívidas, deixa de lado um pouco o lazer e depois remaneja esses gastos para poder ter um pouco de lazer, aproveitar a vida, que é o necessário, que é o que nós temos que ter na nossa vida financeira. Não é só guardar dinheiro, não é só gastar dinheiro, e sim temos que aproveitar a nossa vida. Terceiro ponto, negociar com os credores. Isso é extremamente fácil, você que talvez nunca renegociou alguma dívida, nunca chegou a falar com o banco que você tem esse empréstimo, essa dívida, vá lá e fale, tente negociar taxas menores, um prazo maior, melhores condições de pagamento, talvez. Na maior parte das vezes, os credores estão dispostos a fazer isso. Talvez até juntar algumas dívidas que você tenha para poder aumentar o prazo. Coisas assim vão te ajudar. Quarto ponto, consolide suas dívidas, que é o que eu falei logo anteriormente, que é juntar todas as dívidas que você tem em uma só, para que você pague talvez uma taxa de juros menor ou aumente o prazo. Das duas, normalmente uma delas vai funcionar. Quinto ponto é buscar uma alternativa de renda. Isso é algo que eu tenho que falar, é algo óbvio, mas que precisa ser dito. Se você ganha hoje 2.000 e gasta 3, você tem um gap ali, uma lacuna de R$1.000. E você precisa repor isso de alguma forma, ou gastando menos, ou ganhando mais. Então, nesse caso, eu falo para buscar uma renda para ganhar mais. E pode ser de qualquer forma, fazendo freelance, venda de produto online, um emprego de meio período, ser barman, garçom, enfim. Tem várias formas de ter uma renda extra na sociedade como um todo. Sexto ponto, cortar gastos desnecessários. Isso é outra coisa que é óbvio, mas que precisa ser dito. E isso você só vai conseguir fazer se você tiver um orçamento pessoal, que aí você vai saber exatamente aonde que você está gastando, quando que você está gastando e quanto que você está gastando. Muitas vezes você vai perceber que você tem algum serviço de streaming que você nem usa mais e está continuando pagando, algum serviço de streaming de áudio que você nem usa e está pagando. Hoje em dia até a assinatura de TV, que muita gente nem usa mais, talvez você esteja pagando e nem saiba, plano de celular, plano de internet, muitas vezes acontece. Então o que eu sugiro? Faça um orçamento pessoal, veja os teus gastos desnecessários e diminua eles. Sétimo ponto, mantenha-se organizado. Você tem que ter registro de todas as dívidas, todos os pagamentos, todas as entradas, todas as saídas do seu dinheiro do orçamento pessoal. Parece difícil no início, mas depois se torna um hábito você fazer isso talvez diariamente, semanalmente. Isso vai fazer com que você consiga pagar as contas em dia, com que você saiba quanto que você precisa para certo dia para pagar certa conta. E além disso tudo que eu falei, não hesite em buscar a ajuda de um profissional. É o que mais vai te ajudar. É buscar um profissional que vai te ajudar nas suas finanças para que você consiga remanejar tudo isso e fazer da melhor forma possível para a sua vida. Obrigado para você que ficou até aqui. Eu sou o Nick Marques e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!